Nossas meditações, nossas reflexões desta manhã, em clima de muita alegria, de muita expectativa, para as nossas reflexões. Estamos trabalhando então, mais uma vez, a obra de Joana de Ângeles, o Ser Consciente, no item comportamento, mais especificamente padrões de comportamento. Nós vamos trabalhar esse item para a gente poder refletir um pouco sobre a importância do comportamento nessa necessidade de crescimento que nós temos como espírito encarnados neste mundo de provas e expiações, onde nos encontramos nesse momento, Nós verificamos então a questão do comportamento como algo muito importante para nós, porque o comportamento é uma manifestação da alma, A alma se manifesta através do seu próprio comportamento. E o comportamento, na maioria das vezes, ele está para nós praticamente quase que no piloto automático. Poucas vezes nós nos damos conta de como nos comportamos. De sermos convenientes, inconvenientes, de termos procedimentos que melhorem a nossa relação humana ou piorem. Na maioria das vezes a gente está camuflado dentro de razões muito próprias que faz a gente acreditar que a gente tem que ser do jeito que a gente é. Bom, eu tenho que ser assim, esse é meu jeito de ser e eu vou ser assim. Quem quiser me entender, que entenda, quem não quiser, é o problema de cada um. Só que isso é um engano muito grande, porque exatamente esse confronto que o comportamento provoca na nossa relação humana é que vai mostrando as faces da nossa realidade íntima que a gente precisa mudar. E, ironicamente, o que mais nos incomoda naquilo que no comportamento é detectado pelo outro é exatamente o que a gente tem que mudar. E a gente não aceita. Tanto não aceita que fica bravo, que se irrita, que acha que o outro está implicando, que o outro está errado. Em último caso, em última análise, mesmo que as pessoas estivessem realmente implicando conosco, estivessem realmente tentando determinar uma forma de se comportar. Essa garganta hoje está... Até que eu não engula um mosquitinho, tá bom. Se eu engolir um mosquitinho, vai complicar. Até que... Então, essa detecção do outro em relação a algum padrão comportamental nosso que irrita, que é um desconforto para nós, ela mostra exatamente que existem coisas na nossa natureza que têm que ser modificadas. Em última análise, se a pessoa não tivesse razão nenhuma, o máximo que nós poderíamos manifestar seria uma estranheza em relação à forma da pessoa estar enxergando as coisas. Mas não uma irritabilidade, um desconforto, um mal-estar, apenas porque a pessoa desgostou de uma forma como a gente agiu, de uma maneira como a gente se comportou, de uma forma como a gente falou. Então esse desconforto que a relação humana do comportamento provoca são processos de autosseleção, ou seja, o espírito vai aprendendo com a detecção do outro a selecionar na sua natureza aquilo que não vai bem, aquilo que precisa ser reformulado, modificado. E não é para parecer melhor para o outro. O objetivo é a gente se informar, saber, para ir mudando, para a gente sentir melhor. E qual é o momento em que você passa a se sentir melhor? Quando, conscientemente, não se incomoda mais com as observações alheias em relação a esse tipo de procedimento que você está tendo. Isso não é indiferença, que pode parecer também, em alguns casos de alienação, do comportamento, ser indiferença. Realmente a pessoa diz alguma coisa, o orgulho está tão exacerbado que a gente olha para a pessoa, dizendo assim, quem é você para achar isso de mim, Olha por cima, vendo a pessoa lá embaixo. Não é essa postura que nós estamos falando, mas é aquela postura da gente conseguir compreender que as pessoas têm o direito de pensar a nosso respeito o que elas quiserem. E que tem o direito de encontrar defeitos na gente, como nós também visualizamos defeitos dos outros. Cada um tem a sua autoanálise, tem a sua análise do outro a partir de si mesmo, e vai encontrar defeitos também no comportamento do outro.
Então, quando esse ato, que está muito mais ligado à humildade do que ao orgulho, né, que faz com que a gente passe a não se incomodar com a detecção, que seja ela verdadeira ou não, é o momento então que nós vamos encontrando o nosso padrão de equilíbrio no comportamento. Para isso, é importante desenvolvermos níveis de consciência para isso, né? Porque a indiferença é negativa, ou seja, fale o que quiser de mim que eu não ligo, isso não é uma postura correta. Também aquela que, quando falar alguma coisa de mim, eu vou lá e brigo, né? Aquela coisa da gente ficar bravo, querer brigar, querer tirar satisfação. É muito comum a gente escutar coisas a respeito da gente querer tirar satisfação, né? Querer brigar com as pessoas, querer colocar limpo. Mas que limpo, né? Não existe nada para colocar limpo, né? Existe o quê? Existe uma necessidade de tomada de consciência. E a relação humana, nesse sentido, ela é muito importante. Por quê? Porque quem vai mostrar as faces ocultas da nossa natureza é o outro, né? A gente tem muita dificuldade em olhar-se no espelho da alma e ver-se como é. Então os outros fazem isso, porque isso transparece onde? No comportamento. Então o comportamento passa a ser um aferidor. Porque quando a gente se comporta, né, a gente mostra quem é. E mesmo disfarçando o máximo que a gente pode, mesmo criando artifícios os mais assim, que nós somos mestres nisso, né? Em criar comportamentos artificiais, mesmo assim nós somos detectados. Isso é muito importante para nós, porque a gente vai crescendo com isso. Agora, a maneira como a gente se comporta, ela mostra e ela denota o nosso comportamento interior. Então a gente se manifesta através do comportamento. E hoje em dia, e há muito tempo, e sempre praticamente foi assim, e o homem está tentando mudar essa realidade, é mais importante parecer do que ser. Hoje é mais importante parecer, né, do que ser. Não é importante ser, você tem que parecer, você tem que ter uma imagem boa. Não importa se você seja exatamente aquilo que você está demonstrando ser. Só que existe um agravante nisso, né? Imagem não constrói coisa nenhuma, porque a imagem se faz e se desfaz. Eu projeto uma imagem naquela parede, ela vai ficar ali projetada até o quê? Até o momento em que eu estiver projetando. Na hora que eu desligar o projetor, ela desaparece. Se eu construo uma peça, uma estatueta de barro, de cerâmica, dou polimento, pinto, coloco, faço tudo o que eu puder dela, deixo ela assim, da melhor maneira que eu quiser, e colocar ela em cima, ela vai desaparecer? Não vai. Ela é uma coisa real. Alguém chega e diz assim, mas não é muito bonita, né? Uma coisa, esse nariz aqui não está legal. Essa orelha aqui parece estar meio fora de proporção, mas é a minha estatueta. Ela está ali, ela existe, ela é real. As projeções não são, porque elas na verdade demonstram o quê? Parecer, a gente quer parecer. Então, só que isso não funcionou ao longo das encarnações anteriores. A gente quis parecer muita coisa e deixou de construir, deixou de investir no que é real. E nisso o que aconteceu conosco? Nós estamos aqui ainda despreparados, tendo convivências muito superficiais e muito conflituosas, né? As nossas convivências são conflituosas, porque esse comportamento de parecer alguma coisa e não ser, não nos ajudou a construir coisa alguma. E a gente só vai conseguir começar a construir quando a gente começar a fazer a detecção, a perceber aquilo que tem que mudar, aquilo que tem que transformar, aquilo onde tem que crescer, onde tem que modificar. Aí a gente começa a ser autêntico, a gente começa a ficar mais autêntico. E isso não é para os outros, é para a gente mesmo, né? Porque a coisa mais difícil é a gente acordar de manhã e não saber naquele dia quem a gente vai ser. A pessoa, que coisa difícil, a pessoa fala, hoje em dia, o que eu preciso ser hoje? Né? Como é que eu tenho quais são os meus enfrentamentos do dia hoje? Quais são as experiências que eu vou ter que ter hoje? Eu tenho essa reunião, eu tenho aquele trabalho, eu tenho que ir lá. E como é que eu devo me comportar? Como que eu tenho que parecer nessa reunião? Olha só a preocupação nossa. Nós ficamos preocupados como é que a gente vai parecer, né? A gente, nessa reunião eu preciso me comportar assim. Eu tenho que passar essa imagem. Nesse encontro aqui eu tenho que passar essa imagem. Com os meus filhos, minha esposa, no meu lar, é essa imagem que eu tenho que passar, né? Eu tenho um amigo que ele falava assim, ele era uma pessoa muito brincalhona, muito extrovertida, e a gente foi, logo que eu o conheci pela primeira vez, a gente foi visitar a casa dele, e lá ele era todo formal,
com os filhos, com a esposa. Depois eu te pergunto, mas você não é a mesma pessoa lá fora, aqui dentro? Eu falo, não, aqui eu tenho que ser sério. Aí aqui eu tenho que ser sério. Então quer dizer que lá fora eu não posso, lá fora eu não preciso, lá eu posso, como diz no... Seria eu mesmo. Hã? Lá fora eu sou eu mesmo, né? Aqui dentro de casa eu não sou eu. Então, na verdade, em casa é que ele não era ele. Ele falou, não, é que os meus amigos, eu preciso, lá eu posso me soltar, lá eu posso brincar. Aí com a sua família não pode? Né? A pessoa confunde isso com autoridade, né? Ah, não, se eu brincar com os meus filhos, se eu for uma pessoa alegre, extrovertida, eu vou perder a autoridade. A autoridade não está ligada a isso, né? A esse tipo de comportamento. A autoridade está ligada a um comportamento interior, de verdade, serenidade, de honestidade, que você vai irradiar com aqueles com quem você convive. Não é a austeridade, né? A austeridade não vai mostrar autoridade nenhuma. Pelo contrário, né? Então a gente levanta de manhã e olha para o dia e fala assim, o que eu vou ter, como é que eu vou parecer hoje? O que eu tenho que parecer hoje? Né? A gente deveria fazer uma boa prece, né? Pedindo a Deus proteção, amparo, e dizer a Deus, o que é que eu preciso ser nos meus enfrentamentos? Eu vou trabalhar, eu vou me relacionar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, como eu devo ser? Pedir a Deus para nos ajudar a isso. Como é que eu devo ser? Não parecer. Né? Isso implica o quê? Quais os instintos que eu tenho que domar? Quais as implicações que eu preciso tomar cuidado para não comprometer a minha vida, não comprometer a minha felicidade, não comprometer a minha moral? O que eu devo fazer para me comportar devidamente? Entendeu? É muito diferente do que parecer, né? Muito diferente. Então, nesse sentido, a gente tem muito mais vigilância quando faz isso do que aquela de parecer. Porque quem parece não é. E se não é, uma hora vai trair, uma hora essa imagem vai cair. A gente vai... né? De repente, o outro que você previa que se comportaria para com você de uma maneira, não vai ter aquele comportamento padrão, vai ter que comportar de uma maneira diferente. O que vai acontecer? Vai haver um conflito, vai haver um choque. E aí é a hora que a gente se assusta com o comportamento dos outros. A gente fala, meu Deus, jamais imaginei que essa pessoa pudesse aqui nesse lugar ter esse comportamento. Mas por quê? Porque, na verdade, ela sempre pareceu, ela nunca foi. Então, toda aquela previsão que a gente fez das reações dos outros para traçar o nosso parecer, cai por terra quando a pessoa se comporta diferente. Agora, se a gente pedir a Deus para ser o melhor naquele dia, para que Ele nos ajude a fazer o que é devido, a agir de maneira correta. Senhor, me ajude a que eu perceba como eu devo me comportar diante dos meus semelhantes, de que maneira eu devo agir corretamente nessa empreitada que eu vou. Me ajude a enxergar isso. Quando a gente pede isso em oração, para ser e não parecer, com certeza o nosso dia vai ser melhor. Vai ser um dia muito mais autêntico para nós. Por quê? Porque as experiências que a gente vai ter, elas vão ser reais. Essas experiências vão ser reais, elas não vão ser superficiais, porque a gente vai estar dentro delas sem se preocupar em parecer. Porque a pessoa que tenta parecer é o quê? Está sempre tensa, porque ela não pode controlar o comportamento dos outros. Ela pode, até certo ponto, controlar a sua aparência, mas não pode controlar o comportamento do outro. E é aí que a gente vê aqueles absurdos que acontecem quando o outro se comporta de maneira fora do padrão que a gente estabeleceu. Bom, fulano tem essa maneira de ser, então eu vou me comportar assim. Cicrano faz daquele jeito, então eu vou parecer assim. Aí a pessoa faz diferente e a gente cai. Né? É como escorar-se em alguma coisa que a gente está acostumado a escorar, de repente a escora sai, a gente vai escorar e tomba. Cai, se arrebenta todo e fala assim, o que deu errado? Deu errado uma coisa muito séria, o quê? Eu tentei parecer. Como eu não era, eu tenho que ser a minha própria escora, né? A pessoa também que tenta parecer muito, ela cansa, né? De ser uma coisa que ela não é. Exatamente. Os estados próprios de parecer e não ser é a frustração. No futuro não muito longínquo, a pessoa começa a sofrer de vazios, né? De vazios interiores, de frustração, de falta de si mesma, né? A gente sofre muito a falta da gente mesmo. Na nossa relação humana, a pessoa que mais faz falta na vida da gente é a gente mesmo. Que é quem eu sou, exatamente. Aí vem a crise de identidade, né? Quem sou eu? Porque na verdade a gente se faz muita falta. Porque tentando parecer o que a gente não é, a gente deixa de conviver com a gente mesmo.
você deixa de conviver com você. E vai convivendo com o quê? Com essa imagem que você criou. O que acontece nesse comportamento? Esse comportamento não faz crescer. Ninguém cresce parecendo. Só cresce sendo, não parecendo. Então o que vai acontecer com o tempo? A pessoa vai se frustrando, chegando a um processo de autodepreciação muito profunda. Né? E está deixando de viver as suas necessidades. Por quê? Porque nós viemos para cá, na relação humana, a gente viver as experiências que nos ajudariam a crescer. Se eu deixo de ser para aparecer, eu não estou convivendo com aquilo que eu me propus conviver. E o que vai acontecer? É o que ela disse. A gente entra num processo de frustração, de angústia, de desespero. Então é preciso que a gente reveja essa postura. Porque, como ensinam os espíritos venerandos, né, a pessoa que mais faz falta na nossa vida é a gente mesmo. É encarar o espelho? É encarar-se, né? A Joana de Ângeles, numa outra obra, ela diz assim: aprenda a conviver com você, porque você vai ter que conviver consigo mesmo pela eternidade. Se tem alguém de quem você nunca vai poder fugir, é de si mesmo. Não tem jeito, você tem que conviver com você. Então, aprenda a conviver com você, sendo autêntico consigo mesmo, tentando ter experiências reais, verdadeiras, domando-se, né? A pessoa fala, mas não dá, né? Porque se eu for eu mesmo, eu vou agredir todo mundo, eu vou virar eu sou um bicho, eu vou morder todo mundo, eu vou dar sopapo em todo mundo se eu for ser o que eu quero ser. Não é ser o que você quer ser, é ser você mesmo, domando-se, né? Ser você mesmo quer dizer que está te dando o direito de expressar as suas deformidades, mas é trabalhá-las, né? O que disse Kardec no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo? Quem é o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita? É aquele que faz grandes esforços, não é um esforcinho não, grandes esforços para domar suas más tendências. Então a gente tem que ser o mais autêntico possível, tentando conviver exatamente com o que a gente é, domando as más tendências. Então aí não vai sair bicho nenhum, não vai sair mordida nenhuma, não vai sair unhada, dentada. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando esses estados, né, de tendências ruins que a gente vai cuidando delas, enquanto convive com o semelhante. Agora, a aparência nunca funciona. Eu estava assistindo um programa de televisão essa semana, que eu estou me recordando agora, e é um programa daqueles de talentos, acho que profissionais, onde eu não sei como é que chama o programa, porque eu peguei só uma cena, e essa cena está na minha cabeça agora. O avaliador do grupo, né, o avaliador do grupo sentou com todos eles e estava fazendo a avaliação das etapas que eles estavam cumprindo. E eles estavam sendo filmados. E no momento o avaliador fala assim para o cara, você é uma pessoa egoísta. Aí o cara diz assim, mas eu sou o líder do grupo, como que eu sou egoísta? Você é uma pessoa egoísta. Mas como assim? Eu direcionei o grupo para isso, para aquilo e tal. Aí ele disse assim, você estava sendo filmado, 4 pessoas deram sugestões para você mudar esse rumo que você determinou ao seu grupo e você não ouviu nenhuma delas. Você estava no canto da lousa de um lugar fazendo contas, fazendo uma programação, estabelecendo um roteiro e não prestou atenção. Quase. Foi por pouco esse. Quase que eu falei para vocês que eu ia acabar engolindo um mosquitinho. Então, ele ficou lá traçando, né, o rumo dele lá e esqueceu que as pessoas do grupo eram importantes nesse direcionamento do trabalho que ele ia fazer. Na final de contas, ele não estava fazendo trabalho sozinho. Apesar dele ser o líder, ele estava fazendo trabalho em grupo. Ele tinha que ter ouvido. E o grupo fracassou. Foram seguir o rumo que ele indicou e deram com os burros na água. E estavam lá e o cara puxando a orelha de todo mundo, chamando eles de incompetente para baixo, né? Todos eles, que vocês não são profissionais, vocês são incompetentes, e você é o culpado, e todo mundo avaliando ele, botando o dedo. Aí ele falou assim, aí o orientador disse assim, pois é, você não escutou o grupo, né? Não, agora está incomodado com a avaliação deles a seu respeito. Ou seja, a pessoa quer parecer ter um potencial, uma capacidade e tal, que na verdade depois, quando ela tem que assumir a responsabilidade daquilo que ela fez, aí ela não assume. Não, mas eu não, mas como assim? Como assim como? Você indicou o caminho. Né? E é isso que acontece conosco também. A gente vai parecendo, a hora que tem que ser, aí se assusta, né, com o que produziu. Mas peraí, você tentou parecer, aí se assusta com aquilo que produziu. Aí a gente é obrigado a conviver com a consequência do que criou. Esse é o grande perigo de parecer e não ser. Porque à medida que a gente vai convivendo,
Se eu criar imagens né, de bonzinho, de certinho, de educado, de competente, disso ou daquilo, essas imagens elas só terão um sentido se elas forem calcadas em valores reais, valores verdadeiros. Se esses valores não forem verdadeiros ou não forem completamente próprios para poder suprir um enfrentamento depois, o que vai acontecer? A gente vai chegar à conclusão do que a gente é e vai ter que conviver com a consequência do que a gente criou. Na verdade, é um aprendizado, mas não precisa ser assim. Então a gente pode ir refletindo no caminho, sendo o que a gente é. E isso não quer dizer agindo conforme manda a cabeça. A gente tem que ser quem é, aceitar-se como é e fazer, como diz Kardec, grandes esforços para domar as nossas más tendências. E esse é o sucesso do comportamento. Quem se comporta bem? Aquele que não fica parecendo ser uma outra pessoa que não é e que doma-se, controla-se, tem respeito por si mesmo e respeito pelos outros. Por que existem conflitos profissionais nas empresas? Por que tem conflitos dentro do lar? Por que tem conflitos no círculo social, nas amizades, no trânsito, na fila do banco, em qualquer lugar? Porque as pessoas estão muito preocupadas com as suas imagens, com aquilo que parecem ser, e não são, e a gente não é autêntico nesse sentido. Né? Então a gente acaba fazendo o quê? Não vigiando os bichos que saem a todo momento, a toda hora, em qualquer lugar. Porque quem parece não é. Na hora que é desafiado, o que vale? O que a gente parece ou o que a gente é? O que a gente é. Na hora do confronto, vale o que eu sou e não o que eu pareço. Aí é a hora que a gente se surpreende com os outros, se surpreende com a gente mesmo. Fala, meu Deus, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. No bom e no mau sentido. Também se surpreende fazendo coisas boas e nem se havia dado conta que tinha uma capacidade para aquilo. Né? Que tinha condição de fazer aquilo. Então a gente precisa avaliar, né? Essa avaliação é muito importante. Então a Joana de Ângeles, ela diz que o comportamento desvela para fora o que a gente é por dentro. Vai mostrando, né? E é muito interessante porque quem enxerga isso é os outros. A nós cabe a rogativa a Deus e a gente mesmo de ir procurando perceber ou perceber-se no comportamento. Isso a gente pode fazer em oração, quando inicia o dia, pedindo a Deus que nos ajude a gente a perceber-se enquanto convive. Para a gente poder ter capacidade de analisar. Como é que eu estou convivendo com as pessoas que estão ao meu lado, em todos os sentidos da vida? Como é que são as minhas reações? Como são os meus sentimentos? O que eu experimento quando convivo? Isso é um autoconhecimento. Né? Um autoconhecimento. O que é importante? É mais importante o que os outros pensam de mim ou é importante o que eu penso de mim? Como é que eu me incomodo com facilidade, com críticas, com análises, com observações dos outros? Esse é um aferidor também. Se a gente se incomoda demasiadamente, quer dizer, além do limite, então, existe realmente aí um descontrole íntimo, um desconhecimento da gente mesmo. Na verdade, a gente não está bravo com o outro. Está bravo consigo mesmo, que acabou de se descobrir. Quem te autorizou a ser desse jeito? Está falando para si mesmo, está olhando no espelho, conversando com a imagem que está lá dentro. Quem te autorizou a ser dessa forma? Como que você pode ser assim? Ou seja, surpreso consigo mesmo por ser do que é. E isso a gente não pode permitir que aconteça. Tem que ir trabalhando os nossos estados emocionais no caminho. Né? Porque o comportamento bota para fora o que a gente é por dentro. Agora, quem menos percebe isso é a gente. Os outros vão perceber. Então, na verdade, quando a pessoa fala assim, você é tal coisa, a gente fica muito bravo, na verdade não ficou bravo com o outro. Está ficando bravo consigo mesmo. Está falando, quem te autorizou a ser desse jeito? Olha a vergonha que você está me fazendo passar. Olha, se isso é comportamento que se dê. Né? Porque a gente foi educado também a ser extremamente duro, a julgar, a culpar, a determinar. E isso faz com que a gente também seja extremamente duro quando a gente identifica um traço negativo do nosso comportamento que tem que ser transformado. A gente também sofre com isso, porque não foi educado a enxergar com humildade. Nós temos que nos educar a nos vermos com humildade, que é com os olhos da bondade, da ternura, da compreensão, porque a gente é o que é. Ninguém é o que parece, a gente é o que é. Né? A gente está surpreso por quê? Porque sempre tentou parecer. Então, quando a gente identifica,
Crise existencial. A pessoa chega num determinado período da vida dela, ela entra em crise. Começa a sofrer, começa a ter chiliques, uns negócios daqui, outros dali, não sabe por quê, começa a sofrer, começa a passar mal e começa a falar, não sei o que está acontecendo comigo, tem um negócio aqui dentro que está mexendo comigo, uma coisa, será que é um espírito? Né? Eu falo, quando me perguntam, eu falo, é um espírito sim, é um espírito encarnado, chamado Maria, chamado José, chamado Davi, é um espírito encarnado, você acabou de descobrir-se. Está acabando de ter o teu autoencontro. Né? E esse é um momento, o quê? Doloroso para a gente, porque é como a gente começa a enxergar-se como é, né? Pode falar. A questão de quando uma pessoa chega com um tanto para a gente, né? Você aponta, você é isso, você não mesmo quando a gente faz com relação aos outros, né? E ainda remata, né? Estou falando isso é para o seu bem. Pois é. Pois é. A gente costuma ser cruel com os outros tanto quanto é consigo mesmo, né? Quando a pessoa descobre um negócio do outro, fala assim, eu estou avisando você para o seu bem. Né? Como diria o outro, para o seu bem, né? E fica feliz, né? Fala, tá vendo? Eu não presto, mas você também não presta. Né? Na verdade, você está dizendo para si mesmo. Quem fica feliz em descobrir as mazelas dos outros, está dizendo para si mesmo, eu não valho nada, mas você também não vale. Porque o homem humilde olha com bondade. Disse a mulher adúltera a Jesus, o Senhor não me condena? O que ele responde? Eu não. Por que eu te condenaria? Em primeiro lugar, o problema é seu. Eu não vou te condenar. Ou seja, vá e não peques mais, ele aconselhou, para que não te aconteça coisa pior. Né? Porque não é isso que acontece com a gente quando a gente descobre alguma coisa do outro e joga na cara. Né? Você está afirmando para o outro, ó, tá vendo? Ó, eu não valho nada, viu? Eu não presto, mas você também não vale nada. Aí, ó, tá aqui, ó, quem você é. E fica todo feliz, né? Porque descobriu algo negativo do outro. Em realidade, né, tá o quê? Está denunciando a sua própria fraqueza. Porque Jesus, ao contrário, não acusou ninguém. Ele mostrou caminhos, indicou, orientou. A gente pegar a vida do Chico, qual foi a vez que a gente ouviu o Chico tacando pedra nos seus opositores? Falaram que a coisa mais branda que falaram a respeito dele é que ele era o diabo, que ele era a reencarnação do próprio diabo. A coisa mais branda que falaram a respeito dele. E ele não refutou. Quando interpelado a esse respeito, né, falaram para ele, mas você não vai se defender? Ele falou, mas eu estou me defendendo. Como? Eu estou trabalhando. Aí foi quando ele falou, né, que a receita para isso é o quê? Silêncio, trabalho e prece. Silêncio, trabalho e oração. Antes da gente dizer o que descobre, quando a gente identificar algo que ressalta nos outros de forma negativa, até mesmo com boas intenções para aconselhar, medite a respeito daquilo por algum tempo. Ensinam os Espíritos Venerados. Quando você descobre algo no outro, uma saliência moral, que você acredita que seja uma coisa muito ruim, e se você, mesmo que você tenha a possibilidade de ajudar a pessoa com um conselho, antes de fazê-lo, medite a respeito daquilo sobre você mesmo em relação àquilo que você identificou. O quanto há disso que eu enxerguei no outro em mim. Eu posso não ser ostensivamente como a pessoa está sendo, mas o que há daquilo que eu acabei de enxergar em mim mesmo? Essa avaliação ajuda muito a gente a se corrigir também. E é provável que a gente não vá com tanto entusiasmo assim, com tanta boa vontade assim, falar para o outro para auxiliá-lo ele a se corrigir. Né? Aliás, todas as vezes, né, está no Evangelho com o Espiritismo, que você tiver que testemunhar contra alguém, fale o menos possível e abrande o máximo que puder, o que você vai dizer. Isso é uma tarefa, é um processo de autorreflexão. Porque quem ressalta, na verdade, está se expondo. Tudo que me incomoda ostensivamente está me ressaltando. Está tirando da minha natureza alguma coisa que, na verdade, eu ostensivamente também sou. Então, lá no Evangelho diz assim, se tiver que testemunhar a respeito de alguém, sobre qualquer coisa, fale o menos possível
e abrande o quanto for possível o que você vai dizer. Se a gente, ao descobrir saliências morais nos outros, mesmo com a condição de quem pode auxiliar, verifique a conveniência de fazer isso. E verifique, né? É importante que a gente verifique na nossa própria natureza o que há, o quanto tem daquilo que a gente acabou de ver em nós. Porque se viu é porque tem. Se viu é porque tem. Não é que o homem bom só vê o bem em toda parte, mas o mal não lhe apaixona de maneira nenhuma. Nós somos apaixonados pelas ideias negativas. E muitas vezes temos muita facilidade em enxergar as saliências morais dos outros, porque na verdade ainda não trabalhamos as nossas. Não trabalhamos as nossas. Então, também. Para esconder as nossas também, né? Então essas saliências, elas só deveriam ser visíveis para nós quando, de alguma forma, aquilo servisse para salvar realmente a vida da pessoa em algum sentido. E num momento muito específico e muito especial. Porque não é importante o que o outro é, no sentido de conviver para crescer para nós. Não é importante o que o outro é, mas é importante o que a gente é. Na minha convivência, no meu comportamento, é importante como eu me comporto, como eu sou, e não como o outro é. Esse era o comportamento do Chico, né? Ele nunca parou para defender-se de coisa nenhuma, porque não havia o que defender. Por certo, todas as vezes que o acusavam de alguma coisa, ele dizia intimamente, eles têm razão. Eles têm razão. Né? Mas até mesmo no momento que foi chamado de diabo, quantas diabices a gente faz por aí, né? Quantas diabruras a gente faz imiscuídas nas mínimas coisas que a gente faz, que a gente disfarça muito bem, né? É aquele doce muito bem decorado, muito bonito, que você olha quando vai provar, não é o que aparenta, né? Vocês já viram? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas, viu? Doce, principalmente em festa, que tem aquele monte de doce, você escolhe o mais bonito. E se só puder pegar aquele pedaço, você está perdido, né? Porque pega aquele, vai comer, não é nada daquilo. Eu fui uma vez numa cantina em São Paulo com umas primas minhas, a gente foi e era um restaurante francês. E na entrada eles davam uma tábua de queijos. A gente ganhava uma tábua de queijos, ou seja, com pequenas porções dos queijos mais importantes da França, provavelmente feito tudo aqui no Brasil, né? Mas os queijos franceses, né? E tinha um queijo que era a coisa mais linda de se ver. Era um negócio assim, ó, a tábua tinha uma reentrança e ele era cremoso, rosado, puxado para o vermelho, uma coisa assim, eu nunca vi um negócio daquele, mas bonito, uma coisa linda, todo mundo pegando os outros. Eu fui direto no bendito. E peguei, vinha uma pazinha descartável, eu peguei uma pazinha, coloquei na boca. Ah, vontade de entrar embaixo da mesa naquela hora. E aquilo, eu comecei a transpirar. O negócio era uma carniça pura. Um cheiro do que aquilo tiraram do caldeirão do diabo aquilo. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Eu nunca vi um negócio tão ruim na minha vida. Meu paladar realmente não era treinado, educado para aquele tipo. Eu não sabia onde eu enfiava aquilo. Tá bom, tá, né? Olhei pro banheiro, o banheiro estava lá no fim do salão. Falei, eu não vou chegar lá. Antes que eu chegue lá, eu vou botar tudo para fora. Eu não vou conseguir. E aquilo num esforço sobre-humano, com um copo d'água triplo, nem duplo era. Eu fui tomando, engoli tudo. E eu não tomo quase refrigerante, tomei uma garrafa inteira de refrigerante para poder tirar o gosto. Estou com o gosto na boca até hoje. Nunca mais na vida. Então, cuidado com a aparência, né? Com a casca. Porque o que tem dentro nem sempre representa o que é real. Né? Isso é para a gente pensar, né? Refletir. Por isso que é importante, né? A gente não construir dessas cascas. Mas também não permitir que os outros fiquem provando dessa coisa desagradável, depois não saber onde jogar, né? As coisas. A gente tem que fazer o quê? Você é esse queijo fedorento, né? Pelo amor de Deus, eu sou. Mas eu vou dar um jeito, né? De botar plaquinha para tudo quanto é lado para as pessoas. Cuidado, né? Não se aproxime.
né? Cuidado, terreno minado, né? Cuidado. Mas fazer os esforços para irmos mudando o comportamento de acordo com a mudança interior, né? Mudando o comportamento. Não se preocupar. Quando levantar de manhã, não fique olhando para o dia quais são, né? A pessoa escolhe, inclusive a roupa, né? É claro que você não vai se apresentar numa reunião que você tem que vestir de uma forma e vestir de outra, né? Mas há uma preocupação exagerada. Se eu for me apresentar para uma pessoa, então eu vou usar determinado tipo de roupa. Se eu for em determinada outra... Mas na verdade não é importante. Se você avaliar, a pessoa nem vai notar sua roupa, nem vai notar como você está vestido. Mas a gente tem uma preocupação extrema com a aparência. Vista-se bem porque é importante para você. Porque é bom para você, gosta de olhar no espelho e ver e é agradável o que você está enxergando. Não para parecer para os outros. Tem gente que coloca coisas ridículas, usa coisas ridículas para estar na moda e parecer para todo mundo que está bem. O que tem que parecer para você? O que tem que ser bom? O que você está enxergando no espelho. Botou a roupa, é agradável? Seja ela requintada ou não, é agradável para você que você está enxergando? A preocupação é você estar bem ou parecer bem. Se for parecer bem, alguém vai encontrar uma ruga no seu casaco, vai encontrar um fio solto, vai encontrar uma dobra na gola, vai encontrar alguma coisa que não está devido. Mas se tiver a dobra na gola, o fio solto, mas você não tinha a intenção de parecer coisa nenhuma, era para o seu gosto, ninguém vai se importar com você, porque o que você fez não é para eles, é para si mesmo. Eu vesti-me para mim. Então ninguém tem nada com isso. O que eu vou irradiar não vai chamar a atenção de ninguém. Mas se você tentou parecer para todo mundo a sua impecabilidade, né, o que vai acontecer? O fiozinho micro que está lá atrás do casaco vai ressaltar. Todo mundo vai enxergar o fio do casaco. Por quê? Porque você se vestiu para eles. Você está dizendo quando chega no ambiente, olha, eu estou aqui vestido para vocês. Eu odeio esse casaco. Mas, né, é importante vestir esse casaco aqui para todo mundo. Então tá bom. Então eles vão achar tudo quanto é dobrinha, defeito, fio solto. Então quando a gente não fica tentando parecer alguma coisa, mas procura ser o melhor, né? O que dizem os espíritos? Não pareça, não queira ser o melhor, né? Mas viva da melhor maneira que você puder. Seja o melhor para você mesmo, com os seus sentimentos, com o seu comportamento, com aquilo que você deva ser. Nesse sentido, você não vai ser notado pelo que parece, mas pelo que é. Senão vai ser notado pelo que parece. E se não for impecável, as pessoas vão encontrar defeito. Assim é o comportamento também moral. Se você parece, mas não é, o que vai acontecer? As pessoas vão enxergar as saliências escondidas do seu comportamento. Normalmente a gente irradia o que é, e as pessoas vão conviver. Quando a gente tenta parecer alguma coisa, a pessoa fala assim, essa pessoa não é o que parece. Quantas vezes a gente disse isso? Fulano não é o que parece ser. Quantas vezes? A gente convive com pessoas e fala assim, essa pessoa é falsa. Mas a pessoa fez tudo certo. Ela falou direitinho, ela tratou a gente bem, ela se comportou bem. Como é que a gente reconhece que a pessoa é falsa? Tem um odor, né, característico, mas não é o odor que as narinas captam, né? É a alma que capta. A pessoa está cheirando mal. Um subproduto da moral inferior dela está escapando e a alma está captando. Mas a gente também faz isso. Por isso, sempre a análise. Como é que eu devo ser? Não como eu devo parecer ser, né? Então, como eu devo ser? Então, a gente vai trabalhar para ser o mais autêntico possível, domando as más tendências. Não é saindo por aí se comportando, eu sou autêntico, né? Aí é grosso, é mal educado, trata os outros com desrespeito. Isso aí a pessoa fala, porque eu sou assim mesmo. Esse sou eu. Você queria que eu fosse falso? A pessoa não queria que você fosse mais educado. Não queria que você fosse falso. Queria que você respeitasse mais, que você fosse mais educado. Não é assim? A pessoa fala assim, mas eu sou assim mesmo. Você queria que eu fosse o quê? Queria que você fosse melhor, né? Mas nem não é o meu querer, né? Você precisa ser assim, como eu também preciso. Mas essa identificação, como nós colocamos no início, não é importante, né? O importante é que a gente se identifique sempre na condição de quem precisa melhorar nesse comportamento. A Joana coloca que na psicologia transacional, né, procura desvelar os enigmas do comportamento. Ou seja, quando a gente convive, a gente desvela, a gente vai aprendendo um pouco mais da gente mesmo.
e libera o quê? Conflitos e pressões. Aqueles conflitos, aquelas pressões que a gente traz encruadas, né? Gravadas na alma. Quando a gente convive, a gente tem a oportunidade de avaliar quem a gente é. E deixando os conflitos e as pressões para trás. Irmos tirando. Vocês acham que conviver aparentando alguma coisa é bom para a pessoa? Quantas vezes, às vezes em família, né? A gente tem amigos que sempre confidenciam para a gente situações muito delicadas e constrangedoras por causa de marido, por causa de esposa, por causa disso, por causa daquilo, são obrigados. Eu digo obrigado porque a pessoa não conseguiu entender e não conseguiu mudar o seu sentimento em relação aos seus próprios familiares, a estar em lugares que vão estar determinadas pessoas, porque é da família, então tem que estar ali, tem que conviver. E a pessoa vai, passa mal o tempo inteiro, convive mal o tempo todo, a festa inteira, o casamento inteiro, o aniversário inteiro, o encontro social inteiro, porque teve que estar num lugar com quem não gostaria de estar, sentindo mal, sentindo um gosto ruim daquela convivência. E vai embora azedo, amargo. Quer dizer, aquele encontro, aquela convivência não fez bem. Não fez bem nenhum. Quantas vezes, né? Para atender, às vezes, para agradar o marido, para agradar a esposa, agradar isso, agradar aquilo. Não é que a gente tem que ser desagradável, mas a gente precisa começar a desfazer essas impressões. O encontro familiar não é o momento em que eu vou lá me encontrar com aquela pessoa que eu não gosto, aquela pessoa que eu tenho dificuldade com ela, mas é o momento em que eu estou tendo a oportunidade de conviver com os meus irmãos. Quantas outras pessoas estão naquele ambiente? Por que aquela pessoa me fere tanto? Por que ela me tira tanto sossego? Por que é tão importante assim, né, o que a pessoa faz ou deixa de fazer? Por que é tão importante assim? Ela não tem que treinar isso, né? Melhorar? Tem que treinar. A pessoa, ela tem que treinar. A primeira... exatamente, mas é isso mesmo. Por que eu estou dando tanta importância? A doutrina espírita diz assim, porque tudo o que eu enxergo de ruim e o que a pessoa me desperta são estados de alma que eu preciso corrigir, que eu preciso trabalhar em mim mesmo. No máximo, a pessoa me inspiraria indiferença. Mas por que inspira tanto pesar? Tanta agonia assim? Por que a presença de alguém consegue estragar a minha festa? Você estragou a minha festa. Não, ninguém estraga a festa da gente. Você estragou a minha reunião. Você estragou o meu jantar. Você estragou. Não, o outro não estraga nada. Quem está estragado é a gente mesmo. A gente já está estragado, né? Ou seja, a coisa já não está bem. O nosso interior não está bem. O meu sentimento não está bem. A minha autoestima não está bem. Então, quando a minha autoestima não está bem, o que eu faço? Eu valorizo demasiadamente os defeitos dos outros e o pensamento da pessoa a meu respeito e a maneira como ela age para comigo. Eu dou excessivo valor a isso. E essas pessoas também ajudam você a mudar o seu ser. Exatamente. Agora, alguém reencarnou nessa Terra só para viver bem, para passar férias? Não foi assim. Nós reencarnamos para ter desafios. E o que a gente desafia? Né? O que a gente tem que mudar? Quais são os nossos maiores desafios? As nossas pendências morais, emocionais, espirituais, aquelas que a gente tem que mudar. Então, ou seja, se eu fui convidado a conviver num meio onde tem alguém que me incomoda demasiadamente, é porque eu preciso trabalhar esse estado dentro de mim. Eu tenho que trabalhar esses sentimentos. Eu preciso começar a fazer isso. Não é porque é importante para o outro, para se tornar mais agradável para o outro, nem para se tornar mais agradável para ninguém. É porque eu preciso ficar bem comigo mesmo. Porque enquanto isso continuar me incomodando, né, enquanto essas pessoas, essas situações, esses lugares, esse compromisso continuar me incomodando, é porque existe algo em mim que não foi mudado ainda. Né? Não é que a gente tem que estar onde não quer, não é isso. É que a gente não deveria estar mal em lugar nenhum. Né? Mas agora, a Terra não é um mundo de delícias, né? Mas também não é um inferno. Como a Célia estava comentando para a gente ouvimos um espírito, né, esses dias, acho que foi ontem na atividade, né? A Terra é o que a gente faz dela. As nossas convivências, tudo é reflexo do quê? Do que está dentro de nós. Né? Então, todas essas convivências são reflexos de onde? Do que está por dentro, que a gente precisa transformar, trabalhar. Quando você
estaria a origem do comportamento intolerante? A pessoa que é intolerante, ela não aceita, o modo como as pessoas agem, como elas tratam ela mesma. Onde estaria a origem desse tipo de comportamento? Então, a intolerância é a exacerbação do ego, né? É o orgulho. É a pessoa que acha que ela é maior do que todo mundo, ela é superior, que tudo que ela faz e a forma como ela vive é mais importante do que os demais, do que os outros. Então ela não merece passar por isso. Não merece, não, eu não tenho que passar por isso. Por que eu tenho que passar por isso? Né? A pessoa diz, por que eu tenho que passar por isso? Agora, só não passaria, em primeiro plano, né, se ela não tivesse nenhuma necessidade naquele sentido. Se fosse perfeita, se fosse, né? E os perfeitos e os que não têm necessidade disso não se importam. Então você vê, olha o absurdo da interpretação. Só não passaria, né? Jesus necessitaria vir à Terra e viver no que foi possivelmente para ele o maior de todos os desconfortos, que é vir num planeta de provas e expiações, sendo um espírito de elevada hierarquia espiritual. Ele teria essa necessidade? Não. Mas ele se incomodou com isso? Não. Tanto que ele veio, viveu e na cruz, morrendo, ainda pede perdão a Deus por nós, porque a gente não sabe o que está fazendo. Então um espírito desse se importou, sim, se incomodou conosco de maneira com o que recebeu? Não, mas ele se preocupou o tempo inteiro com o que ele estava ensinando, com as lições que ele estava deixando. Mas o orgulhoso acha que ele é superior aos demais, então ele não pode passar por constrangimento nenhum. Ali está a sua maior necessidade. Aqueles desconfortos são a sua maior necessidade. Mas é o ego, né? É o orgulho, o ego exacerbado. É assim, né? Eu não sei se ela colocou isso como, assim, no geral, a pessoa é intolerante com todos. Tem aquele tipo de intolerância, eu, Gerson, com A, B e C. Essa aqui eu sou intolerante. A rua, Tá. Mas é com determinada pessoa. Bom, essa aqui sem acordo, não tem nome. Com esses, diretamente onde a gente tem uma intolerância já direcionada, né? Essas pessoas fazem parte das nossas necessidades existenciais. São pessoas que eu fui chamado a me harmonizar. Né? Existe aí um processo de devolução, de reparação, de harmonização, com almas que eu criei de sabores, que eu criei constrangimentos, que eu criei afastamentos. A vida traz para perto para quê? Para que eu me aproxime, para que eu me harmonize, para que eu crie de novo elos salutares com essas pessoas com quem eu criei. Esses elos ruins, né? Que estão. Então, isso aí são necessidades existenciais. E todo mundo tem. Mas aí também se caracteriza esse ego. Também. É o nosso orgulho que não deixa a gente reconhecer que a gente precisa se harmonizar com aquelas pessoas. Então a gente se coloca diante delas como alguém superior, né? Como alguém superior. Que faz com que eu não aceite conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente com alguém, com uma pessoa? Porque eu me acho superior a ela. Na minha análise, eu acredito que eu não deva passar por esse constrangimento. Então, por isso, eu já vi muita gente abandonar trabalhos, afastar-se de um ambiente de trabalho, está trabalhando, né? Quando surge uma rusga, uma dificuldade com o outro, com quem ele está convivendo ali no trabalho, ao invés de tentar harmonizar-se, o que ele prefere? Afastar-se. Eu não preciso passar por isso. Eu já ouvi gente dizer isso. Tanto precisa que estava passando. Se não fosse preciso, não passaria. Deus não permite, não nos convida a experimentar a passar por nenhuma experiência que não seja necessária. Porque se não fosse, seria um equívoco, então. Né? Pode falar. Então, a mágoa e a intolerância seriam meio próximas, vamos supor. Se eu fico magoado com o julgamento de alguém, significa que eu já tenho uma consciência maior que eu estou errando, eu me magoo, como você falou, comigo mesmo, só que eu não exponho a raiva, eu simplesmente me fecho. Isso, exatamente. Uma forma um pouco mais evoluída, mas também definitiva de aceitar o... Você adquiriu um pouquinho mais de compreensão, mas ainda tem que trabalhar o outro lado, né? Outro comportamento. Mas é isso aí. Porque... Você está a caminho de, né? Hã? Você está a caminho de... Estou a caminho de. Já é um passo. Pode falar. Porque muitas vezes pode se confundir achando que está se esforçando e está querendo parecer ser. Mas já é um caminho, né? Já é uma trajetória. Melhor do que a indiferença, né? Melhor do que a indiferença ou então o rechaço, né?
Você, não é aquele que eu não quero conviver. Não. Às vezes, convivendo e sentindo mal, e aparentando estar bem, já é um passo a mais que você está dando em relação à transformação. Não pode ficar na aparência, tem que ir trabalhando o sentimento, né? Bom, é o que a gente comentou naquele dia, se não for hipocrisia, tá certo. Se for hipocrisia, né? Agora, se for realmente, eu detesto aquela pessoa, não tem jeito, nossa, quando eu olho, me dá náusea, mas eu vou procurar parecer o melhor possível nesse ambiente, porque eu quero mudar esse sentimento com ela em relação a essa pessoa e também quero beneficiar o ambiente onde eu estou. Essa aparência não é uma hipocrisia, é uma luta, né? É a chamada, primeiro passo da transformação chamado contenção. Eu contenho a raiva, o mal-estar que me indispõe, que me impossibilita conviver. Então esse é o primeiro passo, e vou conviver. Claro que quando chego perto da pessoa, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala, o coração bate muito diferente na presença de um amigo e de um inimigo. Não adianta a gente ser hipócrita de achar que vai chegar perto e o coração vai pular de alegria, né? Ai, que felicidade, né? E beija, né? É possível que quando a gente encontra a pessoa, vem até a imagem de uma adaga na mão da gente, a gente fala assim, que bom se eu tivesse uma adaga e eu pudesse abraçá-la e cravar-lhe a adaga nas costas, né? Mas 3 pontinhos, né? Eu não devo fazer isso. Eu preciso mudar o meu sentimento e minha visão dessa pessoa. Eu não posso fazer isso. Então eu vou me comportar cordialmente, com respeito, embora seja aparência por enquanto. Mas com o propósito interior de mudar. Não só fazer o quê, né? Já que tem que conviver, né? Então vamos aparentar, né? Vamos fazer de conta. Isso é hipocrisia. Isso não ajuda. Né? Já que não tem outro jeito, né? Se eu for embora daqui, vou perder meus privilégios, né? Vou perder alguns interesses que eu tenho aqui, então vamos fazer de conta que eu sou apaixonado pela pessoa. Isso é hipocrisia. Isso tem um efeito danoso para o sentimento daquele que faz isso. Agora, eu não suporto aquela pessoa e provavelmente quando ver ela, meu coração vai pular e vai bater de uma maneira, mas eu necessito mudar esse sentimento. Eu tenho que mudar isso porque isso não está correto. Isso não é bom, isso não pode ser assim, eu tenho que mudar. Então, esse interesse positivo de mudar esse sentimento em relação ao outro é um comportamento salutar. E porque não tem outro jeito. Como é que eu vou mudar o meu sentimento com outra pessoa se eu não me propor conviver com ela? Não tem jeito, tem outro jeito? Platonicamente a gente vai fazer isso? Bom, você fica lá no Japão e eu fico aqui no Brasil e a gente vai viver pacificamente. Pronto. Resolvi coisa nenhuma. A vida vai chegar uma hora que ela vai fazer o quê? Vai botar eu e o C junto. Tuc! Hora que cola, sai faísca. Mas peraí, mas a gente estava convivendo tão bem, claro, eu no Brasil, você no Japão? Estava mesmo. Estava convivendo pacificamente. Então, é necessário a convivência. Mesmo com profundo constrangimento, com profundo dissabor, é importante. Quando ela se torna impossível por possibilidades, como diz o Evangelho, lá que é a questão até do divórcio, né? Quando a vida está em jogo, quando a integridade, quando realmente a coisa vai partir para a ignorância, então realmente aí tem que afastar, até que os dois se amadureçam e criem sentimentos próprios que permitam se aproximar. Mas não é os nossos maiores problemas não são esses. Com a maioria das pessoas a gente tem só antipatia, né? Não gosta do jeito da pessoa, não gosta do jeito que a pessoa fala, porque ela nos agrediu, porque ela falou alguma coisa que a gente não gostou. É aquela sogra, aquela cunhada, aquele cunhado, aquele pai, aquele marido, aquele irmão, aquelas dificuldades naturais que a gente vai tentando evitar conviver. Isso aí não é bom pra gente. Então a gente vai conviver naqueles termos que nós colocamos agora, né? Eu vou me conter, mas com a proposta de mudar esse sentimento. Isso não é hipocrisia. Aí pode, aí deve. Porque mesmo que o meu coração bata disparado e eu sinta um gelo na alma quando eu vejo a pessoa, lá dentro o propósito é de quê? De que eu preciso fazer esforço para quê? Para ver a pessoa diferente, para aceitá-la como ela é, para conviver com ela pacificamente, para conviver com ela do jeito que tem que viver. E isso é bom, né? Tá no Evangelho. O coração bate diferente na presença de um amigo e de um inimigo. E o Evangelho diz que isso decorre inclusive de uma lei física de atração e repulsão. Lógico que se você sabe de antemão que uma pessoa pode te prejudicar, que ela tem sentimentos negativos, você não vai sentir por ela o mesmo carinho, o mesmo afeto, o mesmo amor que sente por aquele com quem você tem afinidade.
Mas pode ter uma convivência pacífica e sem esses sentimentos de aversão, de desejo de que a pessoa morra, que ela desapareça, né? Tem gente que fica orando o tempo inteiro, se aquela cunhada morresse, seria tão bom, né? A minha família seria uma beleza, né? Quem estraga é a cunhada. Quem mais sofre com isso são as sogras, né? Todo mundo olha, a sogra devia morrer, nossa, minha sogra, não sei, está demorando para morrer. Quando a velha faz 60 anos, o pessoal fala, nossa, 60 anos, né? Já está na hora. Está na hora de quê? Está na hora de ir embora. E ela continua ficando. Ela insiste em ficar para estragar a minha felicidade. Não é ela que estraga a felicidade da gente, né? É o sentimento que a gente tem em relação a ela que faz a gente se sentir infeliz. Não são as atitudes dela, não é o jeito que ela se comporta, não é a maneira como ela age, como a outra pessoa age. É o que a gente sente, é o nosso sentimento que atrapalha a gente. Não é o sentimento do outro. Cada pessoa age como pode, assim como nós também agimos como podemos. Você imagina se Deus resolvesse enviar um raio na cabeça de todos os nossos inimigos na Terra. Eles seriam eliminados. Aí, alguém pedisse a mesma coisa. Que Deus enviasse um raio sobre a cabeça de todos os inimigos dele. Provavelmente, em uma hora, a gente ia desaparecer. Não é? Não é isso? Eu quero que Deus envie um raio na cabeça de todos os meus inimigos. Tá? Sumia 8. Aí alguém vai também pedir a mesma coisa. Vai chegar um momento em que eu vou desaparecer. Vai cair um raio na minha cabeça. Vai sobrar ninguém na Terra. Porque todo mundo tem uma zona de desconforto no que concerne a relação humana. Porque a gente tem problemas do passado. Nós temos antipatias que não são do passado, são do presente, muito naturais na convivência. Então o comportamento é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Não para ser artificial, nem para ser isso, para ser aquilo, para ser doce, para ser amargo, mas para a gente ter a possibilidade de conviver como a gente é, mudando as nossas tendências, trabalhando as nossas tendências inferiores. Antes de avaliar como você deve se comportar aqui ou acolá, pergunte como você deve se comportar diante de si mesmo, diante da sua moral, diante dos seus sentimentos, diante do que é devido, do que não é devido. Independente de com quem a gente vai se encontrar, com quem a gente vai conviver. Porque não tem jeito. Toda imagem criada é algo que vai se desfazer a qualquer momento. Não tem jeito. Quantos casamentos criados, né, que foram construídos em torno de imagens que os dois criaram. Mas a hora que começa a conviver, dá para esconder isso o tempo inteiro? Como se encontravam de vez em quando, porque está namorando, né? Encontra de vez em quando, dá para disfarçar. Mas a hora que vai conviver, dá para disfarçar? Não dá. Vai chegar uma hora, né, que aquilo vai transbordar. Que aquilo vai sair, que aquilo vai atrapalhar a convivência. Então o comportamento é muito importante, porque o comportamento nos expõe. Na verdade, ele dá conta do que a gente tem por dentro. Né? A maneira como a gente se comporta aqui por fora informa o que a gente é por dentro, o que está no nosso sentimento, está na nossa relação conosco mesmo. Então isso é muito importante que a gente avalie. Nessa primeira reflexão, onde a Joana fala desse desvelo, né? Dessa amostra que a gente vai dando, né? Do que a gente é, enquanto se comporta. Parecer ser não é um processo que vai nos fazer bem, né? Mas ser, sim. Quando somos, convivemos conosco mesmo. Quando parecemos, convivemos com a imagem que nós criamos. Nesse sentido, como ela não existe e é uma produção das nossas aspirações menos dignas, ela vai deixar de existir a qualquer momento. Basta uma mudança de um sentimento e tudo aquilo que a gente construiu, todo o edifício que nós construímos da nossa fragilidade vai desaparecer. E nós ficaremos como alguém que perdeu a habitação e foi despejado em praça pública sem ter um lugar interior para morar. Por isso é importante que ao longo do tempo pensemos a respeito da necessidade de irmos construindo relações verdadeiras, sendo mais humildes, mais serenos, mais tolerantes, mais pacientes, mais doce, perdoando mais e ressentindo menos, amparando mais e solicitando menos. Neste sentido,
O coração se expande e a alma convive com a sua integridade, com a sua realidade mais profunda. Somos um projeto abençoado do amor de Deus, uma inteligência que se comporta temporariamente no corpo, aguardando as asas da angelitude. O processo é ascensional. Deveremos subir na escada infinita de nosso progresso, um degrau por vez. Quando descansamos nos patamares, ao terminar um lance da escada, que é a reencarnação última a que nos submetemos, recobramos forças para iniciar um novo lance de subida. Uma nova proposta reencarnatória se faz. E nesse patamar, nesse descanso, iniciamos uma nova trajetória. Para isso, nos preparemos agora enquanto existimos como corpo, enobrecendo os nossos sentimentos, avaliando o nosso progresso dia a dia, traçando novas metas, para que novos recursos sejam acrescidos pela divindade. Quando entregamos uma tarefa, ganhamos outra. Deus quer que a sua criatura trabalhe para progredir, porém a escolha é opcional, é arbítria, livre, escolhida de acordo com a necessidade que se vai apresentando. Observemos a vida que temos e, através dela, possamos construir uma canção feliz, cujas notas na pauta do sacrifício, da renúncia e da dedicação possam elaborar a sinfonia da nossa paz. Quando terminarmos de subir um a um o degrau que nos levará até o patamar onde descansaremos da existência na vida espiritual, ali estaremos munidos de recursos para prosseguir. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos conceda sempre a sua paz, agora e sempre.